Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. Resolvi gravar esse vídeo para ajudar você numa situação que está ocorrendo com muitos católicos, principalmente quem está fazendo a quaresma de São Miguel com Frei Gilson. Bem, já vi vários memes na internet, já dei muita gargalhada, mas o assunto é engraçado, mas é sério ao mesmo tempo. O Frei tem usado muito a Bíblia, bastante mesmo. E de um tempo atrás, até mesmo nas suas pregações, o Frei já vinha usando a Bíblia. E, infelizmente, nós católicos temos uma dificuldade de encontrar as Sagradas Escrituras nas páginas, para saber se é Antigo, se é Novo Testamento, a gente tem muita dificuldade. Infelizmente, nós católicos perdemos esse estudo propriamente de como encontrar os versículos, ao contrário de outras religiões que já têm mais esse hábito de levar a Bíblia para os seus cultos, etc. Infelizmente, nós católicos não temos esse hábito de levar a Bíblia para a missa, o que devia ser o contrário. Nós devíamos sim levar a Bíblia para a missa, para a gente ter essa familiaridade, para a gente reconhecer as palavras quando o padre falar o evangelho, as leituras, a gente olhar, seria maravilhoso. Pois bem, nós perdemos um pouco isso e nós devemos realmente voltar. E o Frei tem feito um trabalho maravilhoso de resgatar essa situação da Bíblia. Mas como nós não estamos acostumados, nós católicos, nós temos muitas dificuldades. Eu tinha muita dificuldade quando o Frei colocava, leia, abra na página tal e encontre a escritura. Então, eu tinha muita dificuldade. Hoje eu ainda tenho um pouco, mas eu consegui fazer um jeito de ser um pouco mais rápido e um pouco mais eficiente essa situação de ver onde está o versículo. Então, quando o Frei falou sobre a quaresma de São Miguel, eu disse, bem, eu preciso de alguma forma encontrar um jeito de fazer a leitura mais rápido. Quando o Frei pedir a leitura, eu já sei mais ou menos onde está, mesmo não sabendo na memória a página exata, mas ter uma noção de onde estariam as coisas, para não ter essa dificuldade, porque no começo, quando o Frei, nas pregações que ele falava, eu sentia muita dificuldade de encontrar. Quando o Frei acabava de falar, eu ainda estava procurando as escrituras e não sabia onde me encontrar. Pois bem, então, há um mês e meio atrás, eu peguei a Bíblia e eu vi que a Bíblia tem um padrão de algumas coisas. E eu peguei esses padrões que a Bíblia tem e anotei 7 dicas que me fizeram hoje muito mais eficiente na leitura da Bíblia para encontrar as Sagradas Escrituras, para saber mais ou menos onde está. Quando o Frei fala sobre uma pessoa, se é evangelista ou se é um profeta. Então, eu já tenho mais ou menos essa ideia e hoje eu consigo acompanhar um pouco mais o Frei. Claro que às vezes eu ainda procuro um pouquinho. Ele começa a ler, mas eu já chego ali, já no começo, quando ele está lendo, e já consigo fazer. Então, isso não é um método que eu peguei na internet, isso é um método que eu criei, eu próprio, tá? Então, isso está servindo muito para mim e talvez sirva para você, talvez não. Mas vale a dica para vocês, para ajudar vocês, porque eu sei que muita gente tem dificuldade a gente, como católico, tem muita dificuldade de encontrar as Sagradas Escrituras para saber mais ou menos onde estão as coisas, ok? Então vamos lá. São 7 dicas que eu vou dar para vocês, que eu anotei aqui conforme esse estudo que eu fiz. Dica número 1. Você precisa entender que existe 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso é primordial que você tem que encontrar, tem que saber, na verdade. Existe 2, então a Bíblia se divide em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é praticamente Deus falando com o povo, e o Novo Testamento é Jesus falando com o povo. Dependendo da tua versão na Bíblia, o Antigo Testamento começa ali pela página 10, 13, dependendo da versão. E o Antigo Testamento ele vai acabar lá pela página 1350, 1351, dependendo, claro, da versão da Bíblia que você tem. Na minha versão, o Antigo Testamento ele vai acabar na página 1350 com Malaquias, ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender, existe
dois testamentos. A Bíblia se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é Deus falando com o povo e no Novo Testamento é Jesus falando com o povo, tá? Essa é a dica número 1. Dica número 2. Falou em evangelho, vamos dizer assim, evangelho, entendam a palavra evangelho como apenas para significar o que eu quero falar, ok? Quando falar em evangelho de mulher, é sempre Antigo Testamento. Dica número 2. Falou em evangelho referente a mulheres, é Antigo Testamento. Falou em Ruth, Judite, Esther, tudo está no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não tem nenhum evangelho referente a mulheres. São só evangelhos de homens, são só do sexo masculino. Pedro, João, que mais? Judas, Tito, Mateus, tudo no Novo Testamento não tem nada referente a algum evangelho de mulheres, ok? Então não se esqueça, quando o Frei falar, abra a Bíblia em Esther, em Judite, tudo é Antigo Testamento, ok? Dica número 3. Dica número 3. Falou em profeta, é sempre Antigo Testamento. Como é que eu vou saber se é profeta? É bem simples você entender. Geralmente, os profetas, conta-se a história desses profetas, conta-se o que eles viveram. Então, Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, tudo são profetas. Por isso eles estão sempre no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles eram profetas de Deus, então Deus falava com eles. Então, como Deus falava com eles, geralmente Deus falava com os seus profetas. Então, falou em profeta é sempre Antigo Testamento. O Novo Testamento são evangelistas e povos, que depois eu vou colocar a dica para vocês. Então, a dica número 3 é, falou em profetas, é Deus falando com os profetas. Então, é sempre Antigo Testamento. Dica número 4. O Antigo Testamento, ele é como se eu encontrei um padrão de instruções para a sua vida. Então, falou em instruções para a sua vida, como um modo de proceder na vida, instruções é sempre Antigo Testamento. É por isso que no Antigo Testamento você vai encontrar Salmos, você vai encontrar Provérbios, você vai encontrar Eclesiastes, você vai encontrar Eclesiásticos. Se você ler um pouquinho desses evangelhos, você vai dessas passagens, você vai ver que são instruções de Deus para tudo que você quiser na vida. Para tudo mesmo. Cântico dos Cânticos, tudo isso são instruções de Deus para a sua vida. Então, falou em instrução é sempre Antigo Testamento. Quando o Frei falar Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Eclesiásticos, tudo é Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem esse padrão de instrução. É Jesus apenas aperfeiçoando as instruções de Deus. Então, no Antigo, falou em profetas, é sempre Antigo Testamento. Eu vou encerrar o vídeo aqui, porque o vídeo não vai dar o tempo. Essa é a parte 1, e eu vou gravar já a parte 2 para colocar para vocês para o resto da dica, tá? Fica aí. Se você gostou desse pouquinho já, dê o seu like aí, que eu vou soltar a parte número 2, ok?